Olá, amigos! Bom dia! Que bom dividir com você mais esse tempo de oração aos pés do Senhor. É uma alegria para mim poder chegar até você todos os dias pela manhã, sempre de segunda a sexta, para a gente compartilhar essa jornada, para a gente compartilhar a palavra de Deus, para juntos a gente ler a palavra, meditar naquilo que ela tem para nos dizer e, como resposta, a gente orar. É muito interessante que essa prática da Lectio Divina tenha aprofundado o nosso conhecimento do próprio Deus e o nosso conhecimento do Evangelho também. Tantas vezes a gente passa batido nas nossas leituras rápidas pela Bíblia e esse exercício que a gente tem feito junto já há tantos dias tem nos ajudado a nos determos, a pararmos os nossos olhos sobre pequenas porções do Evangelho, absorvendo aquilo que elas têm para nos dizer, processando, ruminando aquilo que elas nos dizem e deixarmos o nosso coração ser invadido pela palavra e, como resposta, a gente acaba orando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Esse exercício é muito importante porque quando a nossa pauta de oração é guiada, é norteada pelas nossas necessidades urgentes, a gente acaba se esquecendo de orar por alguns motivos que de outra forma a gente nunca prestaria atenção. E quando a gente olha para a palavra e a palavra faz saltar aos nossos olhos alguma necessidade específica, algum tema específico, algum pecado específico que a gente precisa tratar, a gente pode ser exposto à palavra e tratado por ela enquanto a gente ora. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Se isso tem acontecido com você, eu quero te desafiar a compartilhar comigo aqui nos comentários, pelo WhatsApp, ou me mandando uma mensagem no meu Instagram, @TassioAlmeida, contando para mim o testemunho que você tem tido nessa jornada, contando de que forma Deus tem trabalhado na sua vida através desses nossos encontros aqui todas as manhãs. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você porque Ele tem falado comigo também. Não existe a possibilidade da gente ser exposto à palavra de Deus e ao Evangelho e a gente não ser transformado por ela. A gente acabou de meditar na sessão do Evangelho onde Jesus ora pelos seus discípulos na oração sacerdotal. Esse foi o capítulo 17 do Evangelho de João. Hoje, a gente começa uma nova etapa, o capítulo 18, que mostra pra gente os sofrimentos de Jesus no jardim do Getsêmani, o jardim das aflições. Para nossa meditação hoje, eu te convido a ler junto comigo os versículos de 1 a 3 do capítulo 18 do Evangelho de João, para que a gente possa meditar e orar naquilo que a palavra de Deus nos diz. João registra pra gente o seguinte: tendo feito essa oração, Jesus saiu com seus discípulos e passou para o outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram no jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus e seus discípulos costumavam ir ali. Então, Judas guiou os soldados romanos e os guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas. A gente vê na cena da última ceia que em determinado momento Judas sai daquela celebração, Judas sai daquele jantar para entregar Jesus aos seus algozes. E agora é o momento em que Judas, junto com os enviados dos principais sacerdotes, dos fariseus, se encontra com Jesus. É interessante que até mesmo alguém que é próximo, alguém que está no grupo de amigos mais íntimos de Jesus, pode ter a capacidade de traí-lo, pode ter a capacidade de dissimular e acabar se juntando a pessoas que querem ver o mestre morto. Mas a gente vai se preocupar com isso num outro momento. O que eu quero observar com você hoje é algo que Jesus faz. Mesmo sabendo que aqueles eram os seus momentos finais, Jesus resolve ir para um jardim orar. É interessante que foi num jardim onde a humanidade experimentou a sua queda. Foi no jardim que a gente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e a partir daquele momento a humanidade passou a experimentar a morte, a desconexão com Deus que o pecado causa. Mas de maneira maravilhosa, é num jardim onde a história da redenção de Deus, a história de Deus encarnado consertando todas as coisas também começa. Antes de chegar ao jardim, Jesus precisa atravessar o vale escuro. Cedron, a palavra daquele vale, ao lado de Jerusalém, significa exatamente isso, o vale da escuridão ou o vale da sujeira. Jesus atravessa aquele vale por nós.
Jesus atravessa aquele vale como um símbolo da noite que ele teria que enfrentar sendo julgado, depois, no dia seguinte, ao receber açoites, ao ser crucificado e morto. Tudo isso foi por nós. Na nossa vida, muitas vezes, a gente também é colocado num jardim onde a nossa obediência é testada. Jesus mostra pra gente que é completamente possível a gente passar pelo teste do jardim. Por mais que Adão e Eva, nossos primeiros pais, não tenham passado no teste, ele passou e tornou possível que eu e você passássemos pelo vale, passássemos pelo jardim em obediência. É nas nossas aflições, é nos nossos sofrimentos que a gente tem uma grande oportunidade de oferecer a Deus ou a nossa desobediência, trazendo morte, culpa e pecado, ou trazermos a nossa vida a uma submissão contente ao Pai, a uma submissão que gera em nós a obediência. Esse caminho pode levar a gente também para a morte, mas essa morte vai gerar e trazer para nós como consequência a vida eterna. Jesus pagou o preço por mim e por você. Jesus venceu no jardim das aflições, para que eu e você pudéssemos ter vida. Vamos orar? Vamos responder aquilo que Jesus fez por nós ao orar no jardim, ao se entregar ao Pai no jardim e obedecer ao Pai? Feche os seus olhos. Querido Senhor, nesse momento entramos com Teu Filho Jesus no jardim das aflições. Atravessamos o vale escuro e sujo e adentramos no jardim. Há muito tempo atrás, foi no jardim onde o pecado entrou no mundo e corrompeu nossos primeiros pais, que se recusaram a te obedecer, fazendo a tua vontade. Entretanto, é nesse lugar de oração que encontramos teu Filho Jesus se rendendo a ti em completa obediência e submissão. E nos damos conta de que é possível para nós trilharmos esse mesmo caminho de obediência, mesmo que isso nos custe a vida. Enquanto o mundo vem com lanternas e armas, ajuda-nos a não lançarmos mão de armas carnais. Que seja Cristo, a luz do mundo, a iluminar o nosso caminho enquanto atravessamos a noite escura. Que as armas das quais dispomos sejam as nossas orações, feitas sempre em nome de Jesus. Amém. Que no nome de Jesus você desfrute da companhia do Pai, que você desfrute do consolo do Senhor Jesus, que foi obediente até a morte. Que enquanto você atravessa vales de aflição, que enquanto você atravessa noites escuras de choro, de entrega, de renúncia ao Pai, você possa ser abraçado pelo Jesus que sabe muito bem o que é estar nesse lugar. Que no nome de Jesus você se sinta abraçado, você se sinta acolhido nessa hora. E que muitas outras pessoas possam ver o sofrimento delas ser ressignificado à medida que você revela Jesus a elas, enquanto elas também estão sofrendo. Eu desejo a você um excelente dia, guardado, protegido pelo Senhor. E eu te espero aqui amanhã, às 6 horas da manhã, para juntos a gente continuar a nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.